Conversa com meu povo. A cruz, as chaves e a espada. Celebramos com alegria a solenidade de São Pedro e São Paulo. Ainda que as devoções do presente período nos tenham conduzido a Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Pedro e Paulo caminharam juntos, por estradas diferentes, mas unidos na mesma fé e na grandeza do martírio, um pela cruz e outro pela espada. O seguimento de Jesus exigiu dos dois e exige de todos os discípulos a disposição de radicalidade ao abraçar a cruz com Jesus e seguir os seus passos. Abraçar e não arrastar com má vontade, dispor-se a transformar todas as eventuais dores, incômodos e sofrimentos em amor a Deus e ao próximo, para assim estar crucificado com Cristo e ressuscitar com Ele. Também em cada gesto de entrega de oferta, pois pela cruz chegamos à luz que não se apaga. A cruz. Simão Pedro foi um dos primeiros no seguimento de Jesus. Pescador de peixes, veio a se tornar pescador de homens. Tendo seu nome mudado pelo próprio Senhor, teve que percorrer uma verdadeira escola, pontuada por crises, dúvidas, insegurança e medo. Eu, porém, orei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Assim Jesus rezou por ele. Ele precisou ouvir várias vezes os anúncios da paixão, declarou-se disposto a seguir o Senhor até as últimas consequências, mas por 3 vezes negou conhecê-lo, recebeu o dom das lágrimas no arrependimento pelo mal feito, viu Cristo após a ressurreição por algumas vezes e, muito humano, parecido conosco, foi posto à frente da igreja e veio a ser crucificado em Roma como seu Senhor. Depois das muitas aventuras vividas pela jovem igreja, o primeiro a professar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Reza uma tradição que, no momento em que ele foi para ser crucificado, foi colocado numa cruz de cabeça para baixo, ao afirmar não ser digno de morrer como o seu Senhor. As chaves. As representações iconográficas de São Pedro nos mostram com as chaves, correspondendo à palavra dita por Jesus a seu respeito. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E a devoção popular o vê nas portas do céu, com as chaves nas mãos, para receber os que a ele acorrem. Podemos chamar de ousadia quando vemos apenas com critérios superficiais o poder das chaves. Podemos sim chamar de graça imensa a misericórdia de Deus colocada à disposição da humanidade através de meios humanos, como aconteceu com Pedro e no correr da história, todos os ministros da reconciliação enviados pela Igreja. Eles mesmos
carentes do perdão de Deus, por compartilharem com a humanidade a mesma condição de pecadores e chamados à conversão. Não se trata de fazer de conta, nem mesmo autoritarismo, mas do serviço, do perdão e da misericórdia. A espada. O apóstolo São Paulo foi decapitado em Roma, na mesma perseguição na qual Simão Pedro foi crucificado. No entanto, foi a cruz sua honra e dignidade. Diz ele: com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ao final da carta aos Gálatas, com que força afirma suas convicções? Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. E na carta aos Efésios escreve Paulo: ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No Apocalipse, o Filho do Homem é visto assim. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, no seu brilho mais forte. Uma espada na boca. A espada, nas representações de São Paulo, é a palavra de Deus. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Diz assim o prefácio da solenidade de São Pedro e São Paulo. Anunciar a salvação em Jesus Cristo, pregar sua morte e ressurreição, abrir as portas do reino com as chaves da misericórdia e do perdão, suscitar a vida em igreja na busca da plena comunhão. Eis a missão confiada aos 2 apóstolos que por diferentes meios congregaram a única família de Cristo e unidos pela coroa do martírio, receberam hoje e recebem hoje por toda a terra igual veneração. Assim rezamos no prefácio da solenidade de São Pedro e São Paulo. Como também a nós, porque cada um recebeu a missão e a graça de uma forma diferente, mas complementar. Nesta solenidade, toda a Igreja volta seus olhos para aquele que hoje é o sucessor do apóstolo Pedro, ao qual estamos unidos por estreitos laços de comunhão, o Papa Francisco. Maravilha das maravilhas é a certeza de que Deus tem para cada tempo misteriosamente escolhido aquele que tem como missão ser o ponto de unidade à frente da Igreja de Roma, com a tarefa de presidir a caridade. É tempo de agradecer a Deus pelo Papa Francisco. Há grupos que querem vê-lo como um revolucionário, outros se impressionam por suas posições, consideradas por alguns como conservadoras. Entretanto, nós cremos e sabemos que o Papa, homem como todos os homens, tem sobre si a graça que o sustenta para manter unido o rebanho de Cristo. Ele não é conservador ou progressista, mas Papa, Pai, sucessor de Pedro, sobre a rocha angular inabalável que é o próprio Cristo. Perder ou desperdiçar a unidade com o Papa faz desabar o edifício de nossas convicções de fé. Ao celebrar o dia do Papa, ao rezar por ele e participar da caridade do Papa,
gesto concreto do presente final de semana, voltamos de novo à fonte. Na cruz, nossa glória. Na espada da palavra de Deus que é anunciada, nossa esperança. Naquele que hoje detém o poder das chaves, nossa referência de unidade inabalável. Podemos recordar e cantar com a conclusão do hino pontifício. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence refulgente todo erro e todo mal. Salve Santo Padre, vivas tanto mais que Pedro, desça qual mel do rochedo a bênção paternal. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana nós celebramos São Pedro e São Paulo e todas as paróquias já receberam a comunicação convocando para sábado e domingo a chamada coleta do óbolo de São Pedro. Todas as igrejas no mundo inteiro, todas as celebrações nas matrizes, nas capelas, nas comunidades, neste final de semana, a coleta se destina à chamada caridade do Papa. Tudo o que nós recebemos nas nossas paróquias neste final de semana é entregue à Santa Sé através da Anunciatura Apostólica e aí se realiza esta expressão chamada caridade do Papa. Cada ano, a Santa Sé destina essas importâncias que são postas à disposição do Papa para urgências e emergências na caridade em várias situações do mundo inteiro. Daí o convite que faço a todos que me acompanham agora de uma participação generosa neste final de semana nas coletas das missas, porque todas elas se destinam à caridade do Papa, quer dizer, ao serviço da caridade prestado pelo Papa para situações do mundo inteiro. E vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Lúcia Medeiros, do Marizal. Dom Alberto, como o senhor avalia o trabalho catequético da Igreja? Eu avalio no sentido muito positivo. É claro que nós estamos passando tempos difíceis, complicados, justamente porque não foi possível manter a catequese presencial durante esse período mais difícil que vivemos. Assim, muitas paróquias não puderam dar continuidade à catequese, outras paróquias já estão fazendo isso, mas nós temos uma coordenação arquidiocesana de catequese, que tem à sua frente o padre Evandro Rosendo, que tem feito um trabalho muito interessante de implantação da catequese segundo o modelo da iniciação cristã. Portanto, nós avaliamos positivamente, queremos estimular, aproveitando a sua pergunta, Lúcia, estimular a que todas as paróquias retomem as atividades catequéticas. Algumas paróquias estão sendo muito criativas. Eu vi, por exemplo, lá em Mosqueiro, na paróquia de Nossa Senhora do Ó, durante esse período mais difícil, o que eles faziam? Um pequeno folheto com um tema catequético entregue no final da missa aos pais e mães para que estes pudessem fazer a catequese com os seus filhos, falando de catequese infantil, em suas casas, quando não era possível fazer a catequese presencial. Então, tem muita criatividade acontecendo por aí e eu estimulo que isso aconteça também na sua paróquia, também em torno de você que fez a pergunta, Lúcia Medeiros. Felipe Sanches Oliveira, da Pedreira.
Por que as chaves da igreja estão com São Pedro? Isso é lenda? Certamente, se você, Felipe, acompanhou a primeira parte do programa, o título que eu escolhi para este programa é A Cruz, as Chaves e a Espada. No capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, no diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, quando ele faz a pergunta, e para vocês quem sou eu? Quem responde é Pedro. Ele tinha o nome Simão e Jesus lhe dá o nome de Pedro e diz que entregou a ele o poder das chaves, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, que for desligado na terra será desligado no céu. É o símbolo de que a igreja tem esta missão de abrir as portas do reino de Deus, de ajudar as pessoas a se aproximarem do Senhor. A expressão chave é uma expressão simbólica, é claro, não é lenda, é uma verdade, porque nessa palavra do Evangelho, Nosso Senhor entregou a Pedro e posteriormente fez a mesma entrega aos outros apóstolos, e este serviço do perdão, da misericórdia, ele é exercido na igreja inteira através do ministério dos bispos e dos sacerdotes. Januária Carvalho, da Sacramenta. Quantas paróquias tem a Arquidiocese de Belém? Como trabalhar conjuntamente as várias dimensões humana e profética? Existe algum trabalho nesse sentido? Januária, nós temos hoje ao todo 97 entre paróquias e áreas missionárias, que foram criadas pouco a pouco, e temos outras áreas missionárias que estão para serem constituídas, criadas e que serão, é claro, paróquias no futuro. Todas as paróquias têm que fazer um trabalho da santificação do povo com os sacramentos, tem que fazer um trabalho de evangelização e tem que fazer o trabalho da caridade. Então, todas essas dimensões estão profundamente unidas. Existe algum trabalho nesse sentido? É claro, você vai encontrar paróquia que tem creche, você vai encontrar paróquia que tem obra social, você vai encontrar paróquia que tem núcleo da Caritas, você vai encontrar presença da igreja, por exemplo, na Fazenda da Esperança, na Missão Belém, na Fraternidade O Caminho. Você vai encontrar uma série de atividades nos momentos de urgência e de emergência que são expressão da caridade. Nós vamos encontrar as pastorais, como a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral do menor, a pastoral familiar, e daí por diante. Nós temos uma presença na igreja que é humana e plenamente espiritual, até porque as coisas não são divididas. Então, se você entrar numa paróquia, você verá que ali existem várias pastorais. Por exemplo, pastoral social da paróquia da Catedral está tendo uma grandíssima atividade. Se você pensar na OSPAM, Obras Sociais da Paróquia de Nazaré, as creches, a série de atividades que são realizadas, e daí por diante. Você vai encontrar, por exemplo, a Sociedade São Vicente de Paulo. Olha, aqui eu vou fazer uma lista onde você tem catequese, liturgia, formação, caridade, evangelização, missões e daí por diante. Então, conhecer cada vez mais ajuda a gente a perceber o valor da presença da igreja. Pedro Henrique Castelo de Ananindeua. O senhor poderia me explicar por que a oração da paz só pode ser rezada pelo sacerdote? Uma sugestão para o seu programa: traga os vários momentos da missa e da liturgia. A igreja precisa muito conhecer. Ótimo, muito obrigado. Eu já fiz uma série de explicações neste programa sobre as várias partes da missa e poderei fazê-lo mais uma vez e com muito gosto. A gente participa da missa, então a missa ela tem
canto, procissão, leitura, silêncio, diálogo. Então, quando a gente começa o rito da comunhão, o que preside a celebração, o padre ou o bispo, nos convida para rezar o Pai Nosso. Então, é a oração do Pai Nosso no início do rito da comunhão. Logo em seguida, quem preside, olha que dimensão dialogal bonita. Ele reza: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, daí por diante. A paz para o mundo. Aí o povo responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí vem o sacerdote e reza: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então, o padre que está presidindo a missa, naquele momento, dê licença para ele rezar para você. Está rezando para a comunidade reunida. Daí todo mundo responde amém. Aí desce mais: a paz do Senhor esteja sempre convosco. Quer dizer, com aquela comunidade que está ali próxima. Olha o movimento: o mundo, a igreja, a comunidade, e aí saudai-vos uns aos outros em Cristo. Pelas normas sanitárias, não estamos, por enquanto, dando o abraço da paz. Mundo, igreja, comunidade, pessoa. E a gente conclui tudo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Preparando-nos para a comunhão, nós temos esse rito da paz. É um rito dialogal, não é todo mundo falando tudo ao mesmo tempo. Então, a igreja aprendeu que esse sinal de diálogo entre a comunidade e o que preside, a assembleia e o que preside, tem um sentido muito bonito. O diálogo que faz a gente aproximar o coração e a vida do mistério que é celebrado. Simone Avis Monteiro, de Marituba, pergunta: qual a diferença na formação entre o padre e essas pessoas que se intitulam pastores evangélicos? Bom, eu não sou pastor evangélico e cada igreja, cada comunidade eclesial deve ter a sua forma. Eu posso dizer o que acontece conosco, não é? Quando um jovem diz que quer ser padre, nós pedimos a ele, primeiro, um tempo de acompanhamento nos encontros vocacionais. Vamos fazer uma conta mais ou menos assim. Vamos dizer que ele vai participar durante um ano dos encontros vocacionais. Depois nós vamos colocá-lo num seminário, que é o seminário propedêutico, que existe lá em Ananindeua. Seminário propedêutico Dom Tadeu Prost. Lá ele tem uma formação sobre o catecismo da igreja, sobre a Bíblia, tem experiência de oração, tem uma iniciação ao pensamento filosófico e daí por diante. É um ano preparatório, por isso que chama propedêutico. Depois disso, aí ele faz um vestibular para o curso de filosofia e ele estuda filosofia durante 3 anos. Terminada a filosofia, ele vai fazer 4 anos de teologia. Depois de 4 anos de teologia, ele vai fazer 1 ano de estágio. E aí ele pode ser ordenado padre. Então, 1 ano de acompanhamento vocacional, 1 ano de propedêutico, 2. 3 anos de filosofia, 5. 4 anos de teologia, 9, não é? Certo? E mais 1 ano de estágio. Então a gente pede um tempo muito significativo. Quer dizer, o mínimo é de 8 anos, né? Mínimo. Por quê? A gente quer formar bem as pessoas, para elas depois serem sacerdotes dignos que vão servir ao povo de Deus. As outras igrejas, acho que eu não posso dizer como fazem a formação, porque não faço parte dessas outras comunidades. Caríssimo irmão, caríssima irmã,
Eu quero, antes de terminar, mandar um abraço aos padres salesianos. Faleceu na sexta-feira um grande sacerdote, Padre Francisco Sadek, um grande salesiano, diretor da Escola Salesiana do Trabalho, um homem de grande amor à igreja, faleceu por Covid-19. O sepultamento aconteceu em Santarém, na sua terra, e eu quero então manifestar aos padres salesianos, aos familiares, os nossos sentimentos e as nossas orações. Se perdemos um grande padre aqui na terra, o céu ganhou um presente de um homem extremamente dedicado, caridoso, serviçal, apaixonado pelo bem da nossa juventude, da nossa infância. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.